Eu convidei o apóstolo Ricardo Costa para encerrar esta semana tratando de um tema que ele tem sido usado por Deus abundantemente, que é o tema de cura e milagres. O apóstolo Ricardo, ele tem essa unção, Deus lhe capacitou e ele tem feito muitas cruzadas de milagres em muitos lugares e Deus tem usado ele tremendamente. Então eu o convidei para que ele viesse hoje e que ele ministrasse hoje a palavra e depois pudesse orar por cada um que está aqui e pelos que estão nos assistindo também, para que recebesse um toque especial hoje do Espírito Santo e levasse a cura para casa, em nome de Jesus. Apóstolo, vem cá, filho. Ele está com a Andréia, né, sua esposa, com o Christian, seu filho, Christopher. Eles põem os nomes difíceis, mas depois a gente se embanana, né? Christopher, chique, hein, negão? O pessoal do Piauí gosta, irmão, de complicar a vida da gente, sabe? Aqui você vê João, Antônio, né? Manuel, aí chega lá, é Christopher, não sei o que lá. Nós vamos assistir um pequeno vídeo e na sequência o apóstolo Ricardo vai ministrar a palavra. E eu quero antes orar e abençoá-lo para que Deus possa dar a ele liberdade para ele se mover no Espírito agora. Meu Deus e meu Pai, eis aqui o teu filho, que é um instrumento na tua mão. O Senhor usa quem quer e como quer. E eu quero abençoá-lo para que ele seja usado pelo Senhor agora com toda a autoridade no Espírito e com toda a liberdade no Espírito também. Para que aquilo que o Senhor projetou para esta manhã possa se cumprir em cada detalhe. Que o teu propósito se cumpra aqui através da vida dele e que os teus milagres sejam vistos por toda a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Assistiu o vídeo, aí você já consegue. Even the Son of Man got his hands dirty. Hands in the mud made the blind man see. Only to anger the Pharisees watching. They saw yet they wouldn't believe. This is dangerous, glorious grace. This is unrivaled love on display. It's a fearless example of holy compassion. It's a dangerous, glorious grace. Now upon the tree he was broken and beaten, suffering there by the crowd's decree. Even in agony he answered the thief, you will be in paradise with me. This is dangerous, glorious grace. This is unrivaled love on display. It's a fearless example of holy compassion. It's a dangerous, glorious grace. What can you lose when this life's not your own? What can you lose when this place isn't home? It's a perilous, beautiful, powerful, wondrous, dangerous, glorious grace. This is dangerous, glorious grace. This is unrivaled love on display. It's a fearless example of holy compassion. It's a dangerous, glorious grace.
Bom dia, povo de Deus. Quem veio hoje aqui para celebrar os milagres de Jesus em sua vida, diga amém. Muito bom estar com vocês, é uma grande honra estar mais uma vez aqui ministrando. Agradeço o convite, mais uma vez, estar ministrando hoje aqui. E eu acredito fortemente que uma das manifestações que o reino de Deus está estabelecido na terra é quando há a manifestação do milagre de cura. Eu acredito fortemente nisso, e desde o início do ministério, assim que eu me converti, assim que eu conheci Jesus, assim que eu tive um encontro com o Senhor, eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler a Bíblia. Eu sempre conto isso no meu testemunho. Eu li a Bíblia assim que eu decidi seguir a Cristo. Eu ganhei uma Bíblia naquele dia. Sabe essas Bíblias de crente, aquela grossona, parece um travesseiro assim. E eu li a minha Bíblia toda em 3 meses. Eu digo que foi amor à primeira orada. E tudo que eu li ali na palavra de Deus, principalmente quando chegou no Novo Testamento, as manifestações, o que acontecia ali, eu fiquei muito encantado com tudo que eu via. E eu acreditava, assim como acredito até hoje. E naquele momento, eu olhava para a história que eu via na Bíblia, olhava para o que estava escrito na Bíblia, e em certos momentos eu me perguntava: será que o Deus a qual eu sirvo, o Deus que me apresentaram, o Deus que eu aceitei, será que é o mesmo que está sendo falado aqui na Bíblia? E eu fazia a seguinte pergunta, porque justamente a gente olhava tantas manifestações na Bíblia, manifestações de milagres, manifestação de cura, manifestações sobrenaturais, e quando eu olhava para a realidade da igreja que eu frequentava na época, eu não via isso acontecer. E até mesmo alguns ensinamentos, eles eram trazidos de uma forma que me deixava em grandes conflitos. Então, no início do ministério, uma das coisas que eu mais foquei foi exatamente sobre o milagre de cura. E ao longo desse tempo, eu fui conhecendo coisas e fui vendo coisas acontecerem que acabaram gerando o que eu chamo hoje de mensagem bíblica de cura, que é uma mensagem muito simples. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter escutado por outras pessoas pregando aqui, talvez de outra forma, mas eu peço a você que me empreste os seus ouvidos, a sua atenção por completo, porque se você receber essa mensagem no teu espírito, você vai receber milagres maravilhosos aí na sua saúde física. Essa mensagem é responsável por colecionarmos já centenas e centenas de depoimentos. E todas as vezes que eu sou convidado para ministrar curas, para ministrar um culto voltado para milagres de cura, eu não tenho como ministrar sem lembrar de alguns testemunhos, de algumas coisas que eu vi acontecer exatamente no começo do ministério. Mas antes de eu te contar esses depoimentos, esses testemunhos, e antes de eu te contar essa mensagem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 1 e 2. E diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Existem algumas traduções que dizem assim, nesse último versículo: uma multidão de pessoas o seguia,
e Ele curou a todos. Diga assim, ó, Ele curou a todos. Repita isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, Ele tem poder para curar. Esse foi um dos primeiros versículos que eu li para começar a compreender esse processo de cura divina na vida do ser humano. Quando há essa conexão entre o ser humano com fé e a vontade divina de Deus. Quando há essa conexão, há o sobrenatural se manifestando. Um certo dia, já o ministério já acontecendo, eu já visitando, porque no início a minha vida era de hospital em hospital, era de UTI em UTI, era visitando de casa em casa. Gente, eu acreditava tanto que Deus tinha poder para curar. Você acredita que Deus tem poder para curar? Eu acreditava tanto que Deus tinha poder para curar, que eu orei por aproximadamente 500 pessoas até ver a primeira sendo curada. Quando eu conto isso, as pessoas dizem assim: rapaz, eu na primeira eu já teria desistido. Eu falei, aí é que está a diferença. Até que ponto você acredita de alguma coisa e permanece firme ali? Porque se a Bíblia diz que Deus, Ele tem poder para curar a todos, e Ele ainda diz mais, que quem crer nele só irão impor as mãos e os enfermos serão curados. E eu creio nele, creio que a palavra, o que está escrito na Bíblia é uma verdade. Então, se não está acontecendo, tem alguma coisa que eu estou deixando de fazer, não ele, mas eu. E eu preciso aprender aonde eu estou errando, eu preciso descobrir o que está faltando para que isso aconteça. E aí a gente começou nessa jornada. Eu era o famoso caçador de doentes, onde eu andava, ficava procurando alguma pessoa com algum tipo de dor, para que eu pudesse orar por essa pessoa e ver o que Jesus ia fazer, o que o Espírito Santo ia fazer através daquela oração. Essa jornada, ela era tão intensa que na época a gente fez blog, a gente fez site, colocou o contato, diz, olha, e aí a gente tinha uma camiseta, que essa camiseta originou através de uma placa. Na época eu não tinha dinheiro para fazer uma camiseta personalizada, então o que eu fiz? O que eu fazia? Eu pegava a folha, imprimia, né, na impressora e colei num papelão, fiz 2 buraquinhos, pendurei no pescoço e estava escrito assim, ó, oração por cura grátis. E eu ia para a porta dos hospitais e ficava na porta do hospital com essa plaquinha, oração por cura grátis. E o povo entrava, passava, olhava aquela placa e dizia, peraí, antes de eu entrar no hospital, deixa eu pegar uma oração desse rapazinho aqui. E ali eu ia orando, e por incrível que pareça, foi ali que começou as primeiras manifestações de milagres de cura acontecendo. E a coisa foi, a gente foi tomando gosto com aquilo, e a gente criou sites, criou um blog, colocou contato, e as pessoas começaram a entrar em contato conosco pela internet. Olha, eu tenho uma pessoa assim que está doente, será que você viria visitar a gente? Falei, vamos sim. E a gente pegava e ia visitar com todo carinho. A gente passava praticamente o dia inteiro visitando pessoas e orando por cura, por milagre de cura. Um certo dia, a gente recebe um telefonema, uma ligação de uma pessoa, volta de umas 10, 11 horas da noite, uma pessoa. E essa pessoa, ela vinha com a seguinte reclamação. Eu encontrei o número de vocês na internet. Eu gostaria de pedir, pelo amor de Deus, que vocês orassem pela minha filha. Mas quem está falando, o que tem a sua filha? E eu queria saber mais detalhes. A pessoa do outro lado da linha, muito emotiva, estava chorando muito. E ela foi contar o caso dela. Ela disse que a sua filha, com 11 anos de idade, estava internada, estava em coma, foi diagnosticada com um câncer no pulmão, desenganada pelos médicos, e naquele momento ela já tinha tido falência dos órgãos. Eles estavam esperando, eu acho que o coração e a atividade cerebral parar, para então decretar o óbito. E ela falou, olha, minha filha está nessa situação. E eu disse, olha, isso era por volta de 10 para 11 horas da noite. Eu disse,
Ok, deixa eu te contar uma coisa antes. E aí eu contei o que nós chamamos de mensagem bíblica de cura, e eu vou te contar isso, porque é muito simples, mas se você compreender isso no teu espírito, isso vai gerar algo que vai trazer o sobrenatural para a sua vida. Eu contei para aquela mulher e disse, olha, é isso. E aí de repente ela pegou e falou assim, então você está dizendo que a minha filha, então ela está curada? Eu falei, sim. Ela disse, então eu nem vou mais lá no hospital, porque eu queria ir com ela até o hospital para orar pela filha dela. E ela disse, não, eu nem vou no hospital hoje, eu só vou falar com meu esposo. Naquele momento que aquela mulher falou isso, ela disse, eu só vou falar com meu esposo, dizer que eu não vou hoje para lá, porque eu vou só esperar a minha filha acordar. Quando aquela mulher falou isso, eu pensei comigo assim, meu Deus, essa mulher tem mais fé do que eu, porque ainda não tem o resultado, mas ela já está crendo e está dizendo, nem vou lá, só vou quando ela acordar. Aquela moça, aquela menina, ela foi diagnosticada com falência dos órgãos. Só que nesse momento que a gente falou com ela por telefone, ela olha um saco lá do xixi e encheu. Ou seja, a impressão que dá é que os órgãos que tinha parado de funcionar, agora voltaram a funcionar, porque produziu xixi. E já foi um milagre, já é a manifestação que alguma coisa está acontecendo. Naquele momento eu falei para ela, eu disse, podemos ir ao hospital, visitar a sua filha? Pode sim, meu marido está lá, vocês podem ir. Chegamos lá no hospital, burocracia para poder falar com o pai, até que o pai atende. Isso já era por volta das 2, 3 horas da manhã, e a gente vai falar com ele e contamos a mesma mensagem para ele. No momento que estávamos contando a mensagem, a gente olha para o leito, e então a menina, naquele momento, ela defecou. Se os órgãos que estavam parados começaram a funcionar, e naquele momento a gente disse, olha, nós vamos ficar aqui com você, porque a gente acredita tanto que Deus pode fazer algo, e que Deus já está fazendo alguma coisa, a gente acredita tanto, que a gente vai ficar aqui esperando a hora dela acordar. E o pai dela fala então para a gente, não, vocês podem ir embora, pode ir para casa, porque na hora que ela acordar, eu ligo para vocês virem aqui. Eu olhei para aquele pai, eu disse, quanta fé. E é legal que a gente vai se admirando com a fé, e é justamente a fé que é a centelha que faz com que o sobrenatural ele venha desatar na nossa vida. Então nós voltamos para casa por volta de 3 horas da manhã, vamos para casa, chegamos em casa lá às 6 horas, vai tentar descansar, quando dá 9 horas da manhã, o pai liga e fala assim, volta para o hospital, porque acaba de ter ela acordou, e aqui o hospital está uma loucura, justamente porque o médico sabia, já tinha decretado que a menina ia falecer, estava esperando o coração parar, estava esperando a atividade cerebral encerrar para decretar a morte, e era período de final de semana com um feriado prolongado, então ele assinou o atestado de óbito e deixou lá para a enfermeira só colocar a data e a hora. Ele assinou o atestado de óbito, só que a pessoa não morreu. E aí como é que fica? Olha a confusão que então se forma naquele hospital. A gente chega no hospital e aquela menina tinha mais médico dentro daquela sala do que no resto do hospital, porque todo mundo agora queria saber como que ela volta, se estava praticamente morta, estava entubada e ela volta engasgada com aquele tubo. Então eles desentubam e vão pensar, agora vamos dar comida, porque a comida vai bater no estômago e vai voltar. E eles deram comida, a comida segurou, continuou. Ela ficou por mais um tempo porque ela emagreceu muito, ela estava praticamente pele e osso por conta do tratamento, e ali teve que ficar mais um tempo para ganhar peso e eles fazerem os exames. E quando foram fazer os exames, pasmem, mas o câncer que havia no pulmão daquela menina tinha desaparecido. A pergunta que eu faço para você é, um câncer pode simplesmente desaparecer? Se a gente for pensar com a nossa lógica natural, carnal e humana, a gente vai dizer, não tem como simplesmente um câncer desaparecer. Mas é incrível que eu perguntaria para você, e um câncer, ele tem como simplesmente aparecer?
é tão ilógico quanto. Ou aparecer ou desaparecer não tem nenhuma lógica, mas simplesmente o câncer ele aparece. E a gente muitas das vezes parece que a gente tem mais tendência a acreditar que uma coisa ruim vem acontecer na nossa vida do que realmente uma coisa boa aconteça. Mas a verdade é que Deus ele tem poder para curar. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de enfermidade na vida do ser humano. A primeira delas é a enfermidade mecânica. Diga assim, enfermidade mecânica. Sabe o que é uma enfermidade mecânica? Imagina você andando, um dia você acordou e foi andar de bicicleta. Aí você foi passear no parque de bicicleta e lá no parque você desequilibrou, caiu, quebrou a perna. Isso é uma enfermidade mecânica, que foi causado por um evento mecânico. E tem a enfermidade espiritual. E qual é? É quando aquela perna que foi quebrada, ela não quer mais colar, ela não quer mais ter jeito. Aí passa a ser uma enfermidade espiritual. Mas a verdade é que Deus, ele tem poder para curar as 2 enfermidades. Seja tanto ela mecânica ou espiritual, Deus tem poder para curar em todos os momentos. Uma outra coisa que nós precisamos compreender a respeito do milagre de cura, e eu perguntaria para você, quem de vocês, seja sincero, quem veio hoje aqui e tem alguma enfermidade, diz, pastor, eu vim hoje aqui, estou sabendo que o culto é celebrando Jesus pelos milagres na saúde física, e eu tenho uma enfermidade que já carrego ela há algum tempo, ou surgiu agora, e eu tenho certeza que hoje, através da oração que vai acontecer aqui, o Senhor pode me curar. Quem, seja sincero aqui, pois fique sabendo que é hoje que o Senhor, Ele quer te curar, é hoje aqui nesse lugar, tudo bem? Mas a gente acredita no milagre de cura. A gente tem mania de acreditar no milagre de cura de uma forma diferente do que a Bíblia nos mostra. A gente acredita no milagre de cura como um prêmio da loteria. Já viu o prêmio da loteria? O prêmio da loteria existe? A loteria existe? Existe. Imagina você ganhar não sei quantos milhões, 300 milhões quando ela está acumulada. Você ganhar 300 milhões é um prêmio bom para você ganhar, sim ou não? Sim. Vai resolver muitos problemas que você tem na vida? Vai, pagar todas as contas, é ou não é? Mas a gente pensa da seguinte forma, mas isso nunca vai acontecer comigo. O milagre de cura, ele é real. A gente acredita que Deus tem poder para curar. A gente até vê que outras pessoas estão recebendo milagres de cura, porque quando isso acontece é postado na internet, ou a notícia corre, alguém comenta, nossa, você viu fulano? Foi na igreja, ela tinha uma enfermidade assim, assim, e de repente ela recebeu uma oração e Deus curou. Às vezes você vem no culto e tem momentos de depoimentos onde a pessoa vem, pastor, eu gostaria de compartilhar com a igreja um milagre que Deus fez aqui na minha vida. E olha, eu tinha a seguinte enfermidade e Deus me curou. Então a gente acredita sim que Deus tem poder para curar. A gente acredita que o milagre de cura é totalmente possível. Mas ainda assim, de forma, lá no nosso íntimo, a gente acredita que o milagre de cura é algo que está muito distante de nós. E o que eu quero trazer hoje para você é que, diferente disso, o milagre de cura ele está mais perto de você do que você possa imaginar. O milagre de cura, acredite, poderia ser como você, sabe quando você sente uma dor de cabeça e se levanta e vai assim, olha, eu acho que eu vou ali na farmácia comprar um remédio, um paracetamol, um Doril, o que mais? Eu vou ali na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Poderia ser exatamente assim. Quando a gente compreende esse princípio, a coisa fica muito mais fácil do que você imagina. Porque não existe. Uma coisa que eu tenho observado é que às vezes a gente olha para Deus e acredita que Deus, quando Ele tem que abençoar, Ele só vai abençoar no montante assim, ó. Ele pega, faz um punhado de bênçãos e diz, hoje é o dia de abençoar Ibacamp, e joga a bênção, e pegou a bênção, quem não pegou, não pega mais. E não é assim. Eu conheço um Deus que Ele quer abençoar a todas as pessoas, independente do seu credo, independente de qualquer outra coisa, Ele quer abençoar você. E isso também faz parte do plano do que Jesus veio fazer aqui.
Uma outra coisa que eu gostaria que você compreendesse é que Deus ele pode usar de diversas maneiras para que a cura aconteça na vida do ser humano. Às vezes eu vejo muita imprudência quando às vezes tem cultos, ministrações de cura, e às vezes eles postam na internet, onde pessoas vão e dizem assim: olha, nós envergonhamos a medicina, porque a medicina falou que não teria jeito, e a gente orou, e Deus fez um milagre, e envergonhamos a medicina. Eu acredito num plano que Jesus ele veio por um propósito, e nesse propósito também está incluído a cura divina, o milagre de cura divina na vida do ser humano. E que se Jesus não viesse e cumprisse o propósito dele, nem mesmo a medicina daria jeito. Até o remédio que você toma não funcionaria se não fosse pelo propósito do que Jesus veio aqui. E eu acredito que no plano, a graça, o amor de Deus e a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que até para quem não tem fé o suficiente para simplesmente acreditar que Ele possa curar você, Ele cria um segundo plano, que é a medicina, para auxiliar nisso. Até porque eu já orei por quase todo tipo de enfermidade que você possa imaginar, e já vi quase todo tipo de enfermidade sendo curada. Não estou dizendo para você que 100% das pessoas que eu orei foram curadas, mas 100% das pessoas que eu orei, eu acreditei que seriam curadas. Por algum motivo nem todas foram, mas é certo que quem cura não é o apóstolo Ricardo, e quem cura é Deus. Eu estou aqui simplesmente na posição de um mensageiro, de trazer para você uma mensagem, que quando você recebe essa mensagem dentro do teu espírito, dentro do teu coração, é essa mensagem que vai fazer diferença. Mas até hoje eu nunca orei por uma mulher grávida e o filho apareceu do lado. Em todos os momentos precisou de um médico para ajudar a fazer o parto. Concorda comigo? Então é certo que Deus ele também usa os médicos para que traga milagres. Um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa jornada, um homem chamado Seu João, ele nos procurou. Na verdade, quem nos procurou foram os filhos dele. O filho dele nos procurou e disse: olha, eu preciso que vocês orem, a gente está pedindo socorro, porque o meu pai foi diagnosticado com um tumor no cérebro, e a gente não sabe mais o que fazer. Ele um dia estava muito bem, sempre foi um homem muito saudável, muito forte, e um dia sentiu uma dor de cabeça, que essa dor de cabeça permaneceu por muitos dias e não passava. Então resolveram levar o Seu João até o médico, e quando foram fazer os exames, descobriram que ele tinha um tumor no cérebro. O problema é que esse tumor, ele já estava num estágio muito elevado, muito grande, a qual os médicos desenganaram e disseram: olha, a gente não tem como operar esse tumor, ele é inoperável, se a gente tirar o tumor daí, ele vai morrer, então é melhor deixar e medicando, dando remédio para dores, até que ele vai prolongando a vida dele. Vai tentar matar com quimioterapia, mas vai prolongando a vida dele, não tem muito o que fazer. Esse era o diagnóstico dos médicos. Então chamaram a gente para orar. Nós fomos conhecer o Seu João, e ali nós compartilhamos com ele algumas experiências, assim como eu estou compartilhando com vocês. E cada experiência dessa que a gente compartilha, ela tem um objetivo. Tem o objetivo de jogar cada vez lenha, sabe, na fogueira, porque essa fogueira é a tua fé, é incendiar para que ela cresça, para que chegue ao nível de desatar um milagre de cura na sua vida. Conversamos com ele, compartilhamos algumas experiências, e naquele momento nós oramos pelo seu João. Seu João, então, ele saiu dali e ele disse: eu vou refazer esses exames, porque eu acho que alguma coisa já mudou. O Seu João acreditava que ele já estava curado ali, na verdade. E eu fiquei muito admirado com aquela fé, porque ele disse: eu acredito que eu já estou curado. Depois dessa oração, depois que você me falou, eu acredito que estou curado. Então Seu João volta no hospital, pede para fazerem toda a bateria de exames novamente. E o médico
atendeu o pedido e ele refez os exames. Só que aquele tumor que era inoperável, o médico ele olha e diz assim: peraí, parece que alguma coisa aconteceu aqui. Olhando o exame antigo e olhando o novo, a impressão que dá é que esse tumor saiu de lugar e está em outro local. Agora, no local que esse tumor está, é totalmente possível a gente operar e tirar ele daí. Já foi um milagre, foi ou não foi? Ou alguém sabe que o tumor anda dentro da pessoa? Eu nunca vi caso de tumor caminhar dentro da pessoa. E ali na cabeça do seu João, o médico disse: parece que o tumor saiu de lugar, trocou de lugar, então vai dar para operar. Só que o médico disse: porém, não é porque vai dar para operar que não tenha risco. A operação dele tem muito risco. Ele vai precisar de muito sangue, porque essa é uma operação que vai sangrar muito. Ele corre o risco de, quando ele voltar sem lembrança de nada, sem os movimentos de alguma parte do corpo ser afetado, a fala, o raciocínio, e levar um tempo para isso se estabilizar, para isso normalizar. Corre o risco sim dele ir para a mesa de cirurgia e, por perder muito sangue, ele não resistir. Mas a gente tem possibilidade de tirar esse tumor. E eles disseram: então tudo bem, vamos fazer a operação, vamos fazer a cirurgia. Uma coisa que o seu João falou que ficou gravado, ele disse assim: se Deus já começou a mexer para mudar o tumor de lugar, eu tenho certeza que Ele vai enviar os anjos dele para ajudar os médicos a arrancar esse tumor daí. No dia da operação, que então foi marcada, nós nos juntamos com a família, fomos ao hospital e a gente foi lá acompanhar todo o processo. A cirurgia do seu João ia durar 6 horas. Estava prevista 6 horas de cirurgia para arrancar o tumor. Como eu falei para vocês, ia demorar, o risco era grande, ele ia perder muito sangue. Passam-se 2 horas e meia. O médico então vem falar com a família. E nesse momento, pensa no susto que a gente toma. Fala a verdade. O médico diz para você assim: olha, a cirurgia vai durar 6 horas. Mas em 2 horas, você está lá na sala de espera e o médico vem falar contigo. O que você pensa? Morreu. Não resistiu. É a primeira coisa que a gente pensa. Porque a nossa mente parece que ela é tendenciosa para pensar o ruim, o que é mal. E aquele médico chega e fala assim: olha, aconteceu na cirurgia uma coisa que eu nunca vi na vida. A gente perguntou: o quê? A primeira que o sangramento que teve durante o processo cirúrgico foi mínimo. Ele não precisou de transfusão de sangue. Foi mínimo o sangue que ele perdeu. A segunda coisa que eu nunca vi é que quando a gente abriu a cabeça dele, o tumor estava solto. Eu não precisei fazer nenhuma incisão, nenhum corte no tumor. Eu simplesmente arranquei e tirei o tumor do lugar. Eu perguntei: então ele não tem mais tumor? Não, ele está curado, 100% curado. Você consegue compreender o que é isso? Deus, ele tem poder para curar e ele vai usar da forma que ele quiser, da forma que ele bem entender para que isso aconteça. Ele pode usar você para receber uma cura através de uma oração, através de um ato profético, através até mesmo do médico, mas tudo isso ele vai acontecer mediante a fé de cada pessoa. E uma das coisas que eu observo ao longo do tempo é que às vezes a gente ao invés de trabalhar a nossa fé para ter resultados positivos, a gente trabalha a nossa fé justamente o contrário. Quem aqui já ouviu ou já falou: se Deus quiser, um dia Ele me cura? Quem já ouviu isso? Responde para mim uma coisa: qual é a vontade de Deus para você? A palavra de Deus diz que Deus, ou melhor, ela afirma assim: nós que somos ruins,
queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus que é bom. A palavra de Deus afirma que nós somos ruins e queremos o melhor para os nossos filhos, mesmo a gente sendo ruim. Quanto mais Deus que é bom, Ele quer o melhor para a gente. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ter uma vida cheia, carregando um monte de enfermidades, é uma vida abundante? Então repete assim comigo: a vontade de Deus é curar. Porque se a vontade de Deus fosse que você tivesse doente e permanecesse doente, me responde uma coisa, e você vai concordar comigo. Se a vontade de Deus é que você permaneça doente, e você está orando para Deus te curar, então você está orando contra a vontade dele, concorda? Outra coisa, se é vontade de Deus que você fique doente, se você tomar remédio, você também está indo contra a vontade de Deus, não está? Já parou para observar isso? São coisas contraditórias, mas parece que é muito legal a gente falar isso porque conforta. A vontade de Deus é me curar. Sabe por que às vezes é isso? Porque às vezes a gente tem medo de olhar um espelho e dizer assim: eu preciso trabalhar a minha fé. Diga assim: eu preciso trabalhar a minha fé. Uma das revelações mais poderosas que eu já ouvi na vida, eu vou dizer isso aqui, sobre incredulidade. Eu ouvi um dia aqui o pastor pregando. Eu até falei disso ontem lá na escola, o apóstolo. Tem um texto na Bíblia que diz que trouxeram uma pessoa endemoniada para Jesus. Jesus pega e dá um esporro no pessoal, fala assim: ô geração incrédula, até quando eu vou ficar com vocês? Até quando? Aí Jesus expulsou aquele demônio. Aí Jesus vai embora com os discípulos. Depois de um tempo já, eu acredito assim, aconteceu de manhã, já à noite, quando eles iam descansar, Jesus com os discípulos estão reunidos. Aí os discípulos perguntam assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio lá? Aí Jesus diz assim: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Ele está falando esta, ele não está falando aquela lá de manhã, ele está falando esta agora. Era como se Jesus estivesse se referindo que existia demônios na vida dos próprios apóstolos, e dizendo esses demônios que vocês carregam aí só sai com jejum e oração. E sabe do que ele estava falando? Jesus estava falando da incredulidade. Então, por incrível que pareça, a gente não precisa fazer nada para ser incrédulo, mas para a gente ter fé a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar o nosso conhecimento. Eu digo sempre o seguinte, que todo homem nasceu para ter fé. Você foi criado para ter fé. Todo ser humano foi criado para ter fé. A grande questão é aonde ele coloca a fé dele. Tem gente que coloca a sua fé em um monte de coisa. Tem gente que coloca a sua fé em Deus. Tem gente que coloca a sua fé no médico. E está tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas quando você trabalha a sua fé de uma forma correta, você vai conseguir obter resultados positivos. Então, pouco adiantaria eu ficar falando e orar, se você não começa a trabalhar essa fé dentro de você. E aí eu trago uma coisa para você entender, porque a gente passa a vida inteira sendo ensinado de forma errada a respeito da fé. Quem já ouviu falar que ter medo é falta de fé? Quem já ouviu falar? Só eu. A gente aprende que ter medo é falta de fé. Quando a gente tem medo é falta de fé. Será que é mesmo? Eu gosto de lembrar da história daquela mulher do fluxo de sangue. Você lembra dessa história? Primeiro, Jesus, ele está voltando do outro lado da Galileia. Ele já tinha libertado lá o gadareno. Aí ele volta, quando ele chega, Jairo encontra Jesus
e pede para Jesus curar a filha dele que está morrendo. Jesus olha para Jairo e fala: eu vou na tua casa, vou orar pela sua filha. E ele, vamos, e sai os dois rumo à casa de Jairo. No meio do caminho, e a multidão seguindo Jesus. A multidão seguindo Jesus no meio do caminho. Vem uma mulher, e a história conta que aquela mulher toca em Jesus e ela é curada. Mas vamos analisar a vida dessa mulher um pouquinho. Existia uma regra naquela época que uma mulher, quando ela estava no seu período menstrual, nas suas regras, ela era impura, imunda. Uns achavam que era imunda. E ela tinha que ser isolada, ela não podia ter contato com ninguém, porque senão ela poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Você consegue entender como isso é sério? Então essa mulher, ela estava fora, distante. Para aquela cultura que existia naquela época, você consegue imaginar uma mulher: agora eu vou ser curada, e chegar lá e falar assim: ei, eu estou com esse problema aqui, as minhas regras não param nunca, e aí sair empurrando todo mundo. O que ia acontecer com essa mulher? Se ela anunciasse isso, ou alguém visse que isso ia acontecer, ela seria morta, ela seria condenada à morte por apedrejamento. Mas a Bíblia conta que ela vai quietinha, ela vai caladinha, escondida. E a Bíblia mostra claramente pelo comportamento e pelas características que está descrevendo, que ela estava com medo. Justamente porque se ela não tivesse medo... Quer ver uma coisa? Quem tem filho aqui, mulheres que têm filho, já aconteceu de você levar o seu filho ao médico e demorar para atender o seu filho, e você fica nervosa, parece que quer quebrar a recepção do hospital? Já aconteceu contigo? É mais ou menos esse é o comportamento da mulherada quando tem que resolver alguma coisa urgente, né? Os homens também é assim. Quando envolve vida ou morte, a gente quer resolver as coisas assim, porque a gente acredita que às vezes é a única forma da gente ser ouvido. Aquela mulher, se ela não tivesse medo, ela com certeza ela ia chegar empurrando todo mundo, ou gritando já desde longe: Jesus, olha eu aqui, me cura, que eu estou desse jeito. Só que a Bíblia diz que ela chegou quietinha, vai entrando no meio da multidão, estende a mão, toca nele, e ela foi curada. Jesus então ele para e diz: espera aí, alguém me tocou. E aí eles falam, os apóstolos falam: mas todo mundo te tocou, ó, todo mundo te empurrando aqui. E ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem me tocou? E aquela mulher vai e fala, revela: fui eu que te toquei, porque eu sofria 12 anos com essa hemorragia, e quando eu soube que tu estava por aqui, estou conjecturando a conversa para você entender melhor. Quando eu fiquei sabendo que você passaria por aqui, então eu pensei: se somente eu tocar em suas vestes eu serei curada. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ó, vai, pois a tua fé te curou. Como é que uma pessoa que tem medo, um comportamento que aparentemente mostra claramente ali que ela estava com medo, Jesus ainda consegue olhar para ela e dizer que ela tinha fé? Porque a fé, meu amigo, a fé, ela está... Não é, eu sempre digo isso, o contrário da fé não é o medo, o contrário da fé é a incredulidade. É ter fé, não tem fé, incredulidade é o contrário da fé. Mas fé é a gente agir de alguma forma, mesmo com medo, mesmo tendo medo. E sabe como é que eu sei que você tem fé? Sabe como é que eu sei que você tem fé? Porque hoje você acordou de manhã cedo, tomou seu café, tem gente que nem tomou café, saiu em jejum e veio, poderia estar em qualquer lugar hoje. O dia está ensolarado, está bonito, você poderia estar em qualquer lugar, mas hoje você está aqui porque você veio celebrar os milagres de Jesus na cura física, na saúde física. Então você está aqui, isso mostra que você tem fé.
Isso mostra claramente. Aonde estava a fé daquela moça, daquela mulher, quando ela está indo para Jesus, mesmo com medo? Para você compreender, diga assim: a fé precisa de uma ação. Aquela mulher, ela está indo no meio da multidão e a cabeça dela podia estar pensando assim, ó: se alguém me ver, eu vou ser apedrejada, eu vou ser condenada à morte. É agora, se alguém me ver, se alguém souber. E ela está se aproximando de Jesus. Cada vez que está se aproximando, está estendendo a mão e a cabeça pensando um monte de coisa negativa, dizendo: é agora, ninguém pode me ver, mas eu vou ser curado agora. Onde estava a fé dela? Estava exatamente nos pés e exatamente nas mãos, quando ela faz aqueles movimentos para tocar em Jesus. Consegue compreender isso? Você nasceu para ter fé. Aonde você coloca a tua fé e como você usa ela fará toda a diferença. Esse texto que nós vimos agora, ele diz assim: uma multidão caminhava, seguia Jesus, e ele curava a todos. Lendo a Bíblia e os feitos de Jesus, eu observei que Jesus ele opera milagres de cura de duas formas. A primeira delas, ele opera milagres de cura a hora que ele quer, quando ele bem entender, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer a hora que ele quer. A primeira delas é essa. A Bíblia conta a história do tanque de Betesda. Jesus chega ali no tanque de Betesda, olha aquele homem lá e pergunta para ele: tu quer ser curado? Ele falou: quero. Falou: então pega as tuas coisas e vai embora, vaza daqui. O homem pegou e foi embora e nem se deu conta do que estava acontecendo. Depois encontram com ele e perguntam: o que você está fazendo aqui? Está trabalhando no dia de sábado? Ele falou: não, eu estava lá. Eu acho que nessa hora que cai a ficha. Alguém aqui já foi curado ou já recebeu um milagre que tu só se deu conta que o milagre aconteceu depois de muito tempo? Eu acredito que aquele homem foi a mesma coisa. Ele chega lá na frente e fala: o que você está fazendo aqui? Está carregando a cama? E ele fala assim: eu estava lá. Aí o homem mandou eu sair, eu peguei minhas coisas e vim embora. Estou curado. Falou: que homem? Ele nem sabia quem era Jesus. Ele falou: não sei. Mas Jesus simplesmente desceu lá e o curou. E a segunda forma que Deus cura, sabe qual é? É o que nesse texto nós lemos. Todos que o seguiam, ele curou a todos. Sabe o que é? É aquele que está na condição de pedir a cura para o Senhor. Todos aqueles que estão na condição de dizer: Senhor, estou aqui porque eu preciso de uma cura na minha vida. Todos que estão nessa posição de pedir uma cura para o Senhor é capaz de curar a todos. Chega aquele cego, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega perto dele e pergunta: o que tu queres que eu te faça? E aquele homem responde, parece uma pergunta boba. Imagina o cego gritando, sabendo que Jesus estava curando, operando maravilhas. E aí ele chega e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus: mas o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta boba, mas não é. Será que você sabe realmente o que você quer de Jesus em relação ao milagre de cura divina? Será que realmente você sabe? Porque por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem o que querem. Tem pessoas que parece que carregam uma enfermidade, e aquela enfermidade, ela não carrega só, ela cria, e carrega como se fosse um bebezinho, e vai cuidando dele para o resto da vida. Gente, por incrível que pareça, eu já encontrei pessoas que chegou até mim e falou assim: pastor, preciso que você ore por mim. Eu estou com uma enfermidade assim, 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 e eu preciso que o senhor ore por mim também, porque eu vou, para que eu me aposente logo. A enfermidade foi causada por conta de por causa do trabalho. E aí encostou na caixa, e aí queria se aposentar para não precisar mais trabalhar por causa da enfermidade. Você pode orar por mim? Aí eu perguntei assim: peraí, você quer se aposentar ou você quer ser curado?
Eu quero ser curado. Eu falei, mas se eu orar por você e você for curado, quando você for lá no perito, ele vai te dar alta, você vai voltar a trabalhar. Sabe o que a pessoa falou para mim? Não, então não quero para você orar não, só ora para mim ser aposentado. Parece uma pergunta boba que Jesus fez para aquele cego: o que tu quer que eu te faça? Mas não é, porque tem gente que às vezes carrega algo e quer carregar isso para sempre. Nós alugamos um salão uma vez, e o dono do salão, ele tinha deficiência auditiva. Ele ouvia 10% de um dos ouvidos e do outro 100% surdo. Aí ele usava aparelho naquele que tinha 10% de audição para ampliar, para ele poder ouvir alguma coisa. E aí, na hora dos cultos acontecendo lá naquele salão, ele ficava na porta da igreja, ficava bem na porta olhando. Aí um dia, toda vez que tinha culto de curas e milagres, ele estava lá na porta olhando. Aí via o pessoal largando bengala, largando a muleta, o pessoal chorando porque caroços tinham desaparecido. E ele lá na porta olhando, sempre lá do lado de fora, do outro lado da rua. Um dia eu chamei ele e perguntei assim: você não entra num culto? Vem aí num culto que é para... Ele falou: eu não, vai que eu entre aí e sou curado dessa surdez. Eu falei: você não quer ser curado? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Ele: porque quando alguém começa a falar alguma bobagem para mim, eu desligo meu aparelho e fico no meu mundo, ninguém me incomoda. Parece estranho isso, não parece? Mas é verdade. Às vezes tem pessoas que carregam uma enfermidade e ela acredita que aquela enfermidade está trazendo algum benefício para ela. Eu já peguei casos de família onde a mãe estava com uma enfermidade e aquela enfermidade ela mantinha os filhos ao redor dela, e por conta disso os filhos tiveram conflito no casamento e os 5 tiveram que se divorciar de suas esposas, e os 5 tiveram que voltar para casa para cuidar da mãe, e a mãe com a enfermidade. E aí quando a gente vai orar pela mãe, diz: bora orar por você para você ser curado. Ela fala: não, não quero ser curado. Eu falei: por quê? Porque se eu for curado, meus filhos vão embora. Então eu quero que eles fiquem comigo. Será que isso é uma vida abundante? Será que essa é uma vida realmente que Deus quer para a gente? Você já parou para pensar isso? Qual o benefício que às vezes aquela doença, aquele benefício disfarçado está nos trazendo? Mas a verdade é que Deus, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar você de todas essas mazelas. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Essa água é minha? Isaías capítulo 53, versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando a gente olha para esse texto e olha o plano de Jesus, a gente acredita que o que aconteceu ali na cruz, a gente só olha para o fato de Jesus ele ter passado por tudo aquilo para que eu e você não tivesse passado, porque o castigo que caiu sobre ele era o castigo que deveria cair sobre nós por conta da nossa transgressão, por conta dos nossos pecados. Eu costumo trazer um exemplo. Se eu olho para mim, teve uma época da minha vida que eu não era de Jesus, eu era do capeta, eu era um capeta em forma de gente. E eu fiz muita coisa errada, gente.
eu errei muito nessa vida. Eu cometi erros contra mim. Eu pequei contra mim, pequei contra o próximo, pequei contra Deus. Fiz muita coisa errada. Eu costumo dizer que se eu fosse crucificado, eu acho que eu morreria devendo pecado. Eu deveria ter sofrido mais ainda para pagar tudo que eu tinha, tudo que eu cometi, tudo que eu fiz. Deus, Ele é bom. Só que Deus é justo, concorda? Deus é bom e Ele é justo. Deus sendo bom e coloca uma lei e diz: não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês serão penalizados. Se Deus ele cria uma lei para que a gente tenha que cumprir essa lei, e se a gente não cumpre, a gente é penalizado. Deus ele é bom, mas ele é justo. Então, se ele criou a lei e a gente não cumpre a lei, a gente deveria ser penalizado, é ou não é? A gente deveria ser penalizado para ser justo, a gente teria que ser penalizado. E todos os erros, e todas as leis que eu burlei, e tudo que eu cometi, eu não paguei, mas alguém pagou por mim. E a Bíblia diz que Jesus, ele morre naquela cruz, ele foi crucificado para justamente eu e você não pagar por esses pecados que nós cometemos, e ele pagou por mim e por você. Só que a Bíblia não diz só do pecado. Ali na cruz Jesus levou uma outra coisa. A Bíblia diz que Jesus levou as nossas enfermidades. A Bíblia não diz que Jesus levou só as enfermidades que têm cura. A Bíblia não diz que Jesus levou só a enfermidade que a medicina sabe cuidar. A Bíblia não diz que Jesus levou só a enfermidade de um ou do outro, do escolhido. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores também. Ele levou sobre si. Quando eu trouxe essa mensagem, esse versículo, eu entrego esse versículo para a mãe da Sabrina, entrego esse versículo para o seu João, entrego esse versículo para todas as pessoas qual a gente já ministrou cura. E ele diz: espera aí, então você está dizendo que quando Jesus morreu, Ele levou sobre si essas enfermidades? Eu disse: justamente. Bom, se Ele levou, então não está mais em mim. Falei: exatamente. Então não precisa mais estar em você. Não precisa. Mas é certo que ainda está. Por quê? Porque às vezes o nosso nível de fé não é o suficiente para dizer assim: olha, enfermidade, você não tem mais que estar aqui, agora você tem que estar lá, porque Ele levou lá. Você tem ideia o que isso significa? A palavra de Deus vai dizer no livro de Lucas, quando ele vai retratar a crucificação de Jesus. Eu gosto muito da forma que Lucas ele detalha, porque ele traz com detalhes que, até com detalhes de medicina, que os outros livros não trazem. Em Lucas vai dizer que quando Jesus ele estava orando lá no monte, antes de ser preso, a Bíblia diz que ele orando, ele suava a ponto do seu suor se formar como grandes gotas de sangue. Tem uma doença chamada, acho que é hemotidrose, o nome dessa enfermidade, essa doença, que é quando a pessoa ela chega num estado emocional tão elevado, às vezes ela sente uma dor física ou uma dor emocional tão elevada que ela tem microhemorragias. Os microvasos sanguíneos do corpo dela, eles se rompem e a pessoa começa a expelir sangue pelos poros, e aí tem o efeito do suar sangue. Mas isso só acontece quando a pessoa ela é submetida a um impacto, a uma dor emocional muito forte, muito profunda. Uma dor emocional ou uma dor física. Para explicar isso, eu vi um pastor comentando de algo, uma experiência de uma pessoa. Essa pessoa ela teve um câncer no intestino, e essa pessoa ela precisava tirar esse câncer, só que ela tinha um problema: a anestesia não pegava nela. Então podia dar anestesia que não funcionava. Então,
para ela passar a cirurgia, ela precisaria passar pela cirurgia sem anestesia. Você consegue imaginar o que é a retirada de um tumor do intestino, a cirurgia de uma pessoa sem anestesia? Como essa pessoa ficaria? Esse homem conta que ele foi levado para os Estados Unidos para operarem lá, porque aqui no Brasil ninguém quis operar ele. Lá nos Estados Unidos aceitaram o caso, então colocaram ele na maca, amarraram os braços, a perna, a cabeça, tronco, e aí então começa um processo cirúrgico, sem anestesia, e aí eles cortam ele. Eu não sei quantas camadas são, eu sei que tem pele, tem gordura, tem músculo, tal, até chegar nos órgãos. E aí eles começam a mexer lá dentro, encontra o tumor, aí agora corta o tumor, tira o tumor, queima lá, depois pontia tudo. Tudo isso aconteceu sem anestesia, gente. A história conta que aquele homem, ele conta que quando terminou a cirurgia, ele olha para o lado e tinha um relógio, porque lá parece que nos Estados Unidos a cirurgia ela é contada pelo tempo e não por procedimento. Aqui no Brasil é uma cirurgia, então o médico ganha pela cirurgia em si e não pelo tempo que ele fica operando. Lá nos Estados Unidos parece que é pelo tempo, não sei, foi a informação que eu tive. E aí conta que quando ele terminou a cirurgia, ele olha para o lado, porque ele estava acordado, sentindo todas as dores. Ele olha para o lado, tinha um relógio, tinha se passado 7 horas e 35 minutos da cirurgia. Ele passou 7 horas e 35 minutos sentindo aquela dor. E ele conta que depois ele olha para o seu corpo e ele estava negro. E ele fala, não é que eu estava negro, na verdade eu suei sangue, a ponto da minha coloração mudar no dia seguinte. Ele passou por esse efeito da hemotidrose. A Bíblia conta que Jesus lá no monte, quando estava orando, o suor dele se fez como grandes gotas de sangue. Ou seja, Jesus passou por esse efeito. Mas será que você nunca se perguntou por que Jesus passou por isso? Por que ele estava tendo isso? Por que ele estava suando sangue? Já que ele não estava tendo, tecnicamente, né? Ele ainda não tinha sido preso, ainda não tinha sido açoitado, ainda não tinha sido crucificado. Mas antes ele já estava sentindo todos os sintomas. Sabe por quê? Pergunte por quê, pastor. Porque ele estava carregando no corpo dele, naquele momento, todas as enfermidades que talvez estejam na tua vida hoje. Você não precisa mais carregar isso, porque isso ele já levou ali naquele momento. E quando a gente entende isso, a gente passa a se tornar livre, a gente passa a ser livre, a gente passa a se sentir livre de verdade, dizer, peraí, eu não preciso mais carregar isso não. A função do inimigo é justamente colocar uma mentira em você. É justamente dizer assim, não, você precisa continuar carregando isso. E quando você entende, acabou. O último depoimento eu já vou orar por vocês. Estava conversando com o pastor Eric, que veio falar comigo agora e veio esse depoimento. Uma mãe no hospital com um filho. O filho que nasceu com uma deformidade no coração. A criança, ela chegava a trocar de roupa e tomar banho 20 vezes por dia, porque a criança vomitava o tempo inteiro, com um problema no coração. Era, para você entender, o médico, para tentar explicar, ele disse, é como se essa criança nascesse somente com metade do coração. É como se ele nascesse só com a metade do coração, a outra metade inteira e a outra não. E era o caso que estava acontecendo. E não tinha o que fazer, então a mãe ficava mais no hospital do que na própria casa. Aquela criança não tinha uma vida normal, não podia brincar, não podia fazer nada, porque vomitava muito. E a gente lá foi conversar com essa mãe, e a gente trouxe exatamente essa mensagem para ela. E aquela mãe olhou e falou, então meu filho não precisa carregar mais isso? Falei, não. Aquela mãe abraça o filho. E no momento que eu acredito que a fé daquela mulher foi lá em cima, no pico mais alto, ela abraça o filho e diz assim, então você não precisa mais carregar isso. Uma semana depois, aquela mãe teve alta e vai para casa. E depois a gente encontra ela
E ela, depois daquele dia, nunca mais precisou voltar a nenhum hospital, que aquela criança foi totalmente curada. Como eu queria saber se Jesus deu um coração novo para aquela criança ou corrigiu o coração que estava defeituoso? Mas a pergunta que eu te faço: Deus já errou alguma vez? Sim ou não? Não. Você acha que Deus vai errar justamente contigo? Se Deus nunca errou, você acha que Deus vai errar justamente contigo? Então, o que você precisa compreender hoje são 3 passos, e essa mensagem de hoje toda se resumiu a isso. O primeiro deles é: Deus tem poder para curar. O segundo é: Deus, Ele quer te curar hoje. E o terceiro passo é que Ele já te curou. Quando Jesus foi crucificado, Ele já te curou ali naquela cruz. É aquele momento em que você está dizendo assim: Deus, eu preciso que você me dê isso. Ele falando assim: mas eu já te dei. Eu preciso que o Senhor me cure. Ele falou: mas eu já te curei. Agora você não precisa receber uma nova cura, você precisa simplesmente acessar aquilo que já está liberado para você. E aí, nesse momento, eu quero convidar você, porque eu quero orar para vocês. Eu queria convidar primeiro aqui todas as pessoas que têm uma enfermidade, que carregam alguma enfermidade, que acredita que Deus pode te curar hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu vou orar por vocês, vou impor as mãos em vocês. Eu ainda acredito muito no poder da oração, da imposição de mãos. Quero que você venha aqui para frente. Pode vir. Eu vou descer, eu vou orar por todo mundo enquanto o pastor Pedro faz um louvor. Isso, pode vir, não tenha medo não. Eu vou orar, eu vou impor as mãos sobre todos vocês. E por que a gente faz esse momento de imposição de mãos? Porque isso aqui é apenas, lembre-se de uma coisa, eu quero que você compreenda isso que eu vou te dizer. Eu estou aqui apenas no papel do mensageiro, eu sou só o mensageiro. Sabe aquele carteiro que trouxe uma carta para você, uma mensagem, diz: toma aqui. E dentro desse envelope tu abre e lá dentro tem um cheque milionário para você mudar a tua história. Entenda que hoje eu estou aqui nessa posição do carteiro, é isso que eu faço. Mas quando eu impor as minhas mãos sobre você, vai ser um ponto de contato onde o próprio Senhor Jesus vai colocar a mão dele por cima da minha. E a mão dele é que vai fazer diferença na sua vida. Então eu quero unir a minha fé à sua fé agora. Não que eu possa fazer algo, mas que o Senhor Jesus que está aqui, a palavra de Deus diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então feche os teus olhos e faça uma oração comigo agora. Repete comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu compreendo que o Senhor já levou todas as enfermidades aí na cruz. E a partir de agora eu recebo, tomando diretamente das tuas mãos a minha cura, o meu milagre de cura divina. A partir de agora, diga: Satanás, eu te proíbo de continuar colocando mentiras na minha mente, porque eu creio que saio daqui curado, restaurado por completo, em nome de Jesus. Isso, mantenha os teus olhos fechados, que eu vou descer e impor as mãos sobre você, orar por vocês. E você que está aí no seu lugar, estenda suas mãos para cá e soma a tua fé à minha para orar por esse povo. Pastor. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei.
estás aqui.